Antes de continuar assistindo, quero que você faça uma coisa agora mesmo. Pense no terço que tem em casa. O que você usa normalmente? O que está na gaveta do criado mudo? O que ganhou na primeira comunhão? O que fica pendurado no espelho do carro? O que carrega na bolsa há anos sem saber muito bem porquê, mas sem conseguir tirá-lo? Pense nele. Pense na cor dele. Porque o que vou te dizer neste vídeo tem tudo a ver com esse objeto que neste momento está em algum lugar da sua casa ou da sua vida. Existe uma cor específica de terço que aparece com uma frequência preocupante nos casos pastorais mais delicados que acompanho. Uma cor que é vendida em todas as lojas religiosas, que é presenteada em batizados e primeiras comunhões, e que, segundo tudo que a tradição espiritual da Igreja ensina sobre objetos sagrados e seu uso, não deveria estar em nenhum lar católico da forma como habitualmente está. Fico até o final, porque vou te explicar com precisão qual é essa cor, porque ela gera os problemas que gera e o que você deve fazer se tiver um em casa. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Deixa o teu like antes de continuar, porque isso ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. Preciso começar por algo que a maioria dos católicos não sabe, mesmo que carreguem um terço há décadas. O terço não é uma joia, não é um acessório devocional, não é um objeto de decoração religiosa para deixar na mesa de cabeceira e dar um aspecto mais espiritual ao quarto. O terço é uma arma. Digo isso não para ser dramático. Digo porque é exatamente isso que a tradição da Igreja, os papas, os santos e os exorcistas têm afirmado durante séculos. É a arma que Nossa Senhora entregou a São Domingos no século XIII, num momento em que a Igreja estava sendo atacada por dentro e por fora. É a arma que, segundo o testemunho de inúmeros exorcistas ao longo da história, faz o inimigo reagir com uma violência que nenhuma outra oração ordinária produz. É a arma que Nossa Senhora de Fátima pediu explicitamente que fosse usada nos tempos que estão por vir. E como toda arma, tem regras de uso. Tem condições nas quais é mais eficaz e condições nas quais a sua eficácia diminui ou, em casos específicos que vamos ver hoje, pode se tornar problemática. Essas regras existem, estão documentadas na tradição espiritual católica e a maioria dos fiéis nunca as ouviu porque ninguém as ensinou. A cor do terço é uma dessas regras, não a mais importante de todas, mas tampouco um detalhe irrelevante. E quando você entender a razão teológica e espiritual por trás disso, vai compreender por que não é exagero afirmar que certas cores não deveriam estar em determinados contextos. Antes de entrar nas cores específicas, preciso te explicar algo sobre a natureza dos objetos sagrados na tradição católica. Algo que a mentalidade moderna apagou quase completamente, mas que é essencial para entender tudo o que vem a seguir. Os objetos sagrados não são neutros. Um terço benzido por um sacerdote não é a mesma coisa que um terço sem bênção. Não porque as contas sejam diferentes, mas porque a bênção é um ato real que muda a relação daquele objeto com o espiritual. Ela o inscreve numa dinâmica de proteção e consagração que tem efeitos concretos. O Catecismo da Igreja Católica ensina com clareza que os sacramentais, entre os quais se incluem os objetos benzidos como o terço, atuam pela oração da Igreja e dispõem a receber a graça. Não são magia, não funcionam independentemente da fé, mas também não são indiferentes. E se isso é verdade para a bênção, também é verdade para outros fatores que afetam o uso e o estado dos objetos sagrados, incluindo, como vamos ver, a cor. Antes que você fique preocupado em excesso, quero dizer algo que é importante manter em perspectiva. A cor do seu terço não determina se a sua oração chega a Deus ou não. Isso depende do seu coração, não das contas. Um terço de qualquer cor, rezado com fé genuína e coração limpo, é uma oração poderosa que chega a Deus e a Nossa Senhora. O que estamos discutindo hoje não é a eficácia da oração em si. Estamos falando de algo diferente, das mensagens que certas cores adquiriram ao longo da história no âmbito espiritual, das associações que determinadas cores têm na simbologia religiosa e na simbologia do oposto ao sagrado, e de casos pastorais documentados nos quais certos terços de cores específicas foram um elemento presente em situações que exigiram discernimento espiritual. Vamos falar sobre as cores. O branco é a cor da pureza e da fé nova. Na liturgia católica, o branco é usado nas grandes festas do Senhor, no Natal, na Páscoa, nas festas de Nossa Senhora. Um terço branco é especialmente apropriado para primeiras comunhões, batizados e casamentos. Simboliza a alma que se aproxima de Deus sem mancha. É uma cor de começo de graça nova, de abertura ao divino.
O azul é a cor mariana por excelência. Nossa Senhora aparece representada com um manto azul em praticamente toda a iconografia católica desde os primeiros séculos. Um terço azul tem uma conexão simbólica diretíssima com a intercessão mariana. É talvez a cor mais apropriada para quem reza o terço como devoção central da vida espiritual. Não por superstição, mas porque o azul carrega séculos de tradição mariana que orientam o coração. O vermelho é a cor do Espírito Santo, do sangue de Cristo e dos mártires. Na liturgia, o vermelho é usado em Pentecostes e nas festas dos mártires. Um terço vermelho tem uma conotação de fortaleza espiritual, de disposição ao sacrifício, de conexão com a paixão de Cristo. É uma cor de fogo espiritual muito apropriada para rezar os mistérios dolorosos ou em momentos de prova intensa. O verde é a cor da esperança e do tempo comum na liturgia. Um terço verde é perfeitamente apropriado e sua simbologia aponta para a perseverança, para o crescimento espiritual gradual, para a fé que se desenvolve no cotidiano. O dourado é a cor do divino, da glória, do eterno. Na iconografia sagrada, o dourado representa a luz de Deus, que não tem fonte natural. Um terço dourado orienta simbolicamente para a perspectiva da glória eterna, da oração escatológica, de quem reza a partir da certeza da vitória. O roxo é a cor da penitência, da quaresma e do advento. Um terço roxo é especialmente poderoso nos tempos litúrgicos penitenciais. Dispõe o coração à conversão, ao exame de consciência, ao reconhecimento da própria necessidade de Deus. E então chegamos à cor sobre a qual preciso falar com mais atenção. Fica, porque vou explicar exatamente qual é, por que gera as situações que gera e o que você deve fazer se tiver um em casa. A cor que mais consultas pastorais me gera, a que aparece com uma frequência que já não me surpreende mais, mas que não deixa de me chamar a atenção nos casos que chegam até mim. A que é vendida em larga escala em lojas religiosas sem que ninguém alerte sobre o seu uso. A que está em milhões de lares católicos sem que ninguém tenha explicado a sua carga simbólica, é o preto. Antes que você feche o vídeo achando que é exagero, me deixe explicar com precisão por que essa cor merece uma conversa séria. O preto em si mesmo não é uma cor maligna. Isso primeiro e com clareza. Não existe nenhum documento do magistério que diga que o preto é uma cor proibida para objetos sagrados. O preto é a cor do luto na tradição ocidental. É a cor que a liturgia usava nas missas de falecidos antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Tem uma história longa e legítima no contexto espiritual católico. O problema não é o preto como cor litúrgica, o problema é o preto como cor de terço no contexto do que essa cor passou a significar no âmbito do oposto ao sagrado. Vou ser muito concreto. No contexto do ocultismo, da feitiçaria, das práticas esotéricas que existem no Brasil e em outros países com uma presença que muitos católicos preferem não admitir porque os incomoda, o preto é a cor das entidades das trevas, dos rituais de malefício, dos objetos carregados com intenções contrárias a Deus. Os exorcistas sabem disso com propriedade. O padre Gabriele Amorta, exorcista do Vaticano durante décadas e autor de obras amplamente documentadas sobre o tema, registrou em seus escritos que entre os objetos encontrados nas casas de pessoas que atendeu em situações de opressão espiritual, havia terços pretos que haviam sido usados em rituais de inversão, ou seja, rituais que tomam um objeto sagrado e o utilizam deliberadamente para o contrário do seu fim. Isso não é invenção. Está documentado por um dos sacerdotes que mais casos de libertação espiritual acompanhou no século XX. Um terço preto comprado por você mesmo numa loja religiosa de confiança, benzido por um sacerdote e usado com regularidade na sua oração, não tem nenhum problema. A intenção de quem o fabricou, de quem o presenteou e de quem o usa é o que determina a sua realidade espiritual. E se essa intenção é a oração, a devoção mariana e o desejo genuíno de se aproximar de Deus, esse terço preto é um objeto sagrado e santo. Mas há situações que chegam até mim com uma frequência pastoral que não posso ignorar. Situações em que alguém recebeu um terço preto de presente de uma pessoa cuja trajetória espiritual é, no mínimo, confusa. Situações em que um terço preto apareceu em casa sem que ninguém saiba exatamente como chegou. Situações em que foi comprado num mercado de pulgas ou numa banca que vendia indistintamente objetos religiosos e objetos de uso esotérico. Nesses casos, o que a prudência pastoral recomenda é o mesmo que o bom senso espiritual indicaria. Se você tem dúvidas sobre a procedência ou a intenção com que um objeto foi fabricado ou presenteado e esse objeto vai ser usado na sua oração, livre-se dele.
não porque você tenha certeza de que está carregado de algo ruim, mas porque a oração merece um contexto de clareza e de paz, e rezar com um terço sobre cuja procedência você tem dúvidas não te dá esse contexto. Isso não é superstição, é exatamente o contrário da superstição. A superstição diria que a cor preta do terço vai te prejudicar independentemente de qualquer outra coisa. O que eu digo é muito mais matizado, o contexto de procedência e uso importa. E quando há dúvidas, a prudência é preferível à exposição desnecessária. Há outro elemento que preciso acrescentar aqui e que considero importante. No Brasil e em outros países, existe uma prática que os exorcistas e sacerdotes de acompanhamento pastoral conhecem bem, a de tomar um objeto de aparência inocente, às vezes um objeto aparentemente religioso, e submetê-lo a rituais com a intenção de que atue como veículo de algo sobre a pessoa que o recebe ou o usa. Não sou eu quem afirma isso como hipótese, são os exorcistas que trabalham nessas regiões, são os sacerdotes de pastoral que documentaram esses casos ao longo de décadas, são os próprios testemunhos de pessoas que praticaram essas coisas, se converteram e depois explicaram como funcionava. O terço preto é um dos objetos que aparece com mais frequência nesses contextos, não porque o preto seja intrinsecamente mau, mas porque é a cor que essas práticas preferem para os objetos que querem inverter ou carregar. É por isso que o discernimento sobre a procedência de um terço preto não é paranoia, é o cuidado pastoral legítimo fundamentado em décadas de experiência de quem trabalha diretamente com libertação espiritual. Então o que você deve fazer? Se você tem um terço preto que comprou você mesmo numa loja religiosa de confiança, que foi benzido por um sacerdote e que usa com regularidade na sua oração, não há motivo de alarme. Continue rezando com ele. Se quiser que um sacerdote o benzam novamente por paz interior, faça isso, mas não há nenhuma razão para preocupação. Se você tem um terço preto cuja procedência não conhece bem, se foi presenteado por alguém de quem você não tem certeza sobre as práticas espirituais, se apareceu em casa sem que ninguém saiba de onde veio, se foi comprado numa banca que misturava objetos religiosos com objetos de outro tipo. Nesses casos a prudência é clara. Livre-se dele. Não o jogue simplesmente no lixo, porque isso não resolve nada do ponto de vista espiritual. Entregue-o a um sacerdote para que ele o destrua de maneira apropriada. Ou queime-o você mesmo em oração, pedindo que qualquer intenção contrária a Deus que possa haver nele seja anulada pelo sangue de Cristo. Não o presenteie a ninguém. Não o deixe num canto pensando que vai resolver depois. Resolva hoje. Há pessoas que me escrevem dizendo: Padre, rezo o terço, mas sinto que as palavras saem e não chegam a lugar nenhum. Que há anos tenho as contas na mão sem entender exatamente o que estou rezando. Que tenho batalhas na minha vida que a oração sozinha não parece resolver. Quando converso com essas pessoas, quase sempre encontro a mesma coisa. Elas rezam o terço como um ritual automático, sem entender a dimensão de combate espiritual que há em cada mistério, sem saber que cada dezena é uma posição estratégica numa batalha que já está vencida, mas que precisa ser reivindicada conscientemente. O terço não é uma repetição automática que produz efeitos por acumulação de palavras, é uma meditação, é uma contemplação, é uma forma de se colocar dentro dos mistérios da vida de Cristo e de Nossa Senhora, para que esses mistérios operem em você e por meio de você nas batalhas que está enfrentando. Os santos que mais devotamente rezaram o terço, desde São Domingos até São João Paulo II, o descreviam sempre da mesma forma, não como uma obrigação a cumprir, mas como um encontro que esperavam. Não como um ritual que protege pelo simples fato de ser realizado, mas como uma conversa viva com pessoas vivas, com Cristo e com Maria, que têm tanto interesse nessa conversa quanto você. Essa é a diferença entre rezar o terço e usar o terço como arma. Rezar o terço é passar as contas. Usar o terço como arma é entrar nos mistérios com consciência do que está em jogo, com clareza sobre a batalha específica para a qual está usando aquela oração e com a certeza de que a vitória já pertence a você, porque pertence a Cristo. Antes de continuar, preciso dizer algo importante para equilibrar tudo o que falei sobre o terço preto. A grande maioria das pessoas que tem um terço preto em casa o tem porque a avó presenteou, porque comprou numa loja religiosa sem nenhuma intenção oculta por trás ou porque recebeu em algum momento da vida de forma completamente inocente. Nesses casos não há absolutamente nada de que se preocupar. A intenção de quem fabricou, de quem presenteou e de quem usa é o que determina a realidade espiritual do objeto. E se essa intenção é a oração e a devoção mariana, esse terço preto é sagrado e santo.
O que eu aponto hoje não é a cor preta em si. É a pergunta que todo católico deveria fazer sobre qualquer objeto que usa na oração. Sei de onde vem este objeto? Sei com que intenção foi fabricado ou presenteado. Há algum motivo para duvidar da sua limpeza espiritual? Se a resposta a essas perguntas for tranquilizadora, reze com esse terço com paz e confiança. Se a resposta gerar alguma dúvida, resolva que um sacerdote o benzam novamente. Ou simplesmente livre-se dele e consiga um novo com uma história clara e uma bênção recente. Não porque o anterior necessariamente te fez algum mal, mas porque a oração merece um contexto de paz interior absoluta. E se há algum elemento no seu entorno que gera alguma inquietação, mesmo que pequena, é melhor resolver do que continuar convivendo com ela. Antes do encerramento, quero te dar 3 coisas concretas que você pode fazer ainda esta semana. A primeira é revisar o terço que você usa. Se tem dúvidas sobre a procedência, resolva-as. Se não tem dúvidas, continue rezando com paz. A segunda é pedir que um sacerdote benza o seu terço se isso nunca foi feito ou se faz muito tempo. A bênção não é uma formalidade burocrática. É um ato real que muda a relação do objeto com o espiritual. Vale a pena fazer isso com intenção e presença. A terceira ação é esta. Na próxima vez que rezar o terço, tente estar presente em um único mistério. Só um, não precisa transformar toda a sua forma de rezar de uma vez. Escolha um mistério e fique nele. Pense no que está acontecendo naquela cena. Pense em qual batalha da sua vida se conecta com o que aquele mistério representa. E peça com essa conexão ativa no coração. Essa diferença entre rezar um mistério e estar dentro do mistério é a diferença entre um ritual automático e uma arma desdobrada com consciência. O inimigo não teme os objetos religiosos, ele teme a fé que existe por trás deles. Um terço da cor mais bela e mais apropriada do mundo, rezado sem fé, sem atenção, sem desejo genuíno de encontro com Deus e com Nossa Senhora, não produz nenhum efeito espiritual real. É um objeto bonito, nada mais. Um terço de qualquer cor, rezado com fé viva, com o coração presente, com a consciência do que cada mistério significa e da batalha que cada dezena trava, é uma arma de uma potência espiritual que o inimigo conhece perfeitamente e diante da qual não consegue permanecer indiferente. Por isso, o primeiro trabalho não é revisar a cor do seu terço. O primeiro trabalho é revisar a qualidade da atenção que você dá quando reza. Você está presente quando reza? Sabe o que está pedindo em cada mistério? Tem clareza sobre a batalha específica para a qual está usando essa oração. Porque o terço não é uma repetição que protege por acumulação de palavras, é um encontro, é uma contemplação, é uma forma de se colocar dentro dos mistérios de Cristo e de Maria para que esses mistérios operem em você. Eu sou o Padre Gilmar e estarei aqui no próximo vídeo com mais conteúdo para aprofundar a sua vida espiritual. Senhor, neste momento há pessoas que estão olhando para o terço que tem em casa com olhos diferentes dos de hoje de manhã, que talvez estejam revisando a procedência dele, que talvez estejam se perguntando se de fato rezaram ou simplesmente recitaram. Peço que essa pergunta não gere ansiedade, mas clareza, que produza não medo, mas um renovado desejo de tomar esse objeto nas mãos com uma consciência nova. A consciência de que não é um enfeite, é uma arma, a tua arma, a que tu mesmo colocaste nas mãos da tua mãe, para que ela colocasse nas nossas. Que a partir de hoje quem reza o terço nesta audiência o reze sabendo o que tem nas mãos, sabendo contra o que o usa e sabendo a partir de qual vitória o reza, a tua que já está conquistada. Amém. Se este vídeo mudou a forma como você olha para o terço que tem em casa, compartilha com alguém que você sabe que reza o terço todos os dias, mas que talvez nunca tenha ouvido nada disso. Inscreve-se no canal para continuar essa caminhada de aprofundamento espiritual juntos. E antes de sair, me conta aqui nos comentários. Depois de tudo que você ouviu hoje, vai revisar o terço que tem em casa? Tem algum de procedência duvidosa que agora vai resolver? Ou descobriu hoje algo sobre o significado das cores que nunca tinha considerado? Me conta. A sua resposta pode ajudar outra pessoa que está lendo os comentários e ainda está em dúvida sobre o que fazer.